Vamos aqui nesse vídeo tratar aí sobre esse ato conjunto que foi publicado aí é, é, pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do IBS. Na verdade, é um ato conjunto dos dois, né? Da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, algo que a gente vai ter que se acostumar a esses atos conjuntos para tratar aí desses temas comuns, IBS e CBS. E ele trata especificamente de um tema que é de muito interesse de todos vocês, que são as obrigações acessórias, especificamente aí os documentos fiscais. Como que eles vão ficar aí no início de 2026? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os principais pontos trazidos aí por esse ato conjunto. Então fica aqui nesse vídeo, né, que a gente vai falar muita coisa interessante, né, e desfazer aí algumas desinformações que estão sendo aí comentadas, publicadas aí nas redes sociais. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar aqui, vai discutir vários pontos importantes e certamente do seu interesse aí que está guiando as empresas no cumprimento dessas obrigações acessórias agora no início de 2026. Mas antes de eu pedir para rodar a vinhetinha, faz tempo que eu não vim aqui, né, pessoal? Essas últimas semanas estão sendo bastante corridas aqui para a gente, que está participando da elaboração, dessa fase final da elaboração do regulamento aí do IBS. Então, eu fiquei aí um tempo sem vir gravar um vídeo, trazer vídeos novos, tratando de temas novos para vocês, mas estamos aqui de novo, aqui no início de 2026, né? Primeira semana já de 2026, com um vídeo novo aqui para vocês, com um tema aí super atual, super relevante, referente ao IBS. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer aquele nosso combinado, né? Faz tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo para vocês, mas eu nunca esqueço daquele combinado que a gente faz, né? Você vem aqui, assiste o vídeo, prometo que vou voltar a trazer aí e gravar um vídeo por semana para tratar aí dos temas mais relevantes relativos à reforma tributária aí do consumo, né? IBS e CBS, mas eu não posso esquecer desse nosso combinado de sempre em todos os nossos vídeos, que é assistir até o final. Ele foi útil de alguma forma aí para vocês. Você vai pegar o seu dedinho e vai tascar um like, é muito importante aqui para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube, né? Para o YouTube saber aí se esse vídeo é relevante ou não, se foi interessante para você de alguma forma, tá? Então vamos lá, vamos começar o que interessa mesmo, que é conteúdo sobre a reforma tributária. Roda a vinhetinha e vamos pro vídeo. Vamos lá. Vamos começar aí tratando desse ato conjunto, né? O primeiro ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor aí do IBS. O que a gente tinha antes desse foi um comunicado, né? Um comunicado conjunto. Agora não, agora a gente tem um ato conjunto, primeiro ato conjunto aí da Receita Federal e do Comitê Gestor, né? O primeiro ato e o último, né, aí de 2025. Agora, em 2026, certamente a gente vai ter aí o ato conjunto que vai aprovar a parte comum aí do regulamento do IBS e da CBS. Né? Então, é o que todo mundo espera, né? Após aí a sanção, a publicação do PLP 108, aí a gente não sabe que número vai ser essa lei complementar. Aí a gente já pode ter a publicação, a aprovação aí do regulamento do IBS e da CBS, que também vai ser via um ato conjunto, não um ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor, porque por parte do Executivo, da União, Executivo Federal, vai ser aí o presidente da República, né, que vai assinar, e não o secretário da Receita Federal. Aqui não, aqui foi o secretário aí, Robson Barreirinhas, né, o secretário da Receita Federal do Brasil, que assinou esse ato conjunto. E o presidente do Comitê Gestor. Né? No caso do ato conjunto, que vai aprovar o regulamento, não vai ser o secretário da Receita Federal, mas sim o presidente da República, né? Porque vai ser um ato conjunto. Comitê Gestor, aí não muda nada, vai ser o presidente do Comitê Gestor, e o presidente da República
Por quê? Porque é um ato conjunto Comitê Gestor e o Poder Executivo Federal, e não diretamente a Receita Federal do Brasil. Mas não é esse o tema aqui que a gente vem tratar. A gente vem tratar especificamente sobre esse ato conjunto, que trata especificamente das obrigações acessórias, especificamente os documentos fiscais, né? Que essa é a grande preocupação agora, no início de 2026, aí das empresas, né? Dos contribuintes do IBS e da CBS. Eu sou obrigado ou não a emitir os documentos fiscais? Eu preciso incluir os grupos de informação relativos ao IBS, CBS nos documentos fiscais? Se eu não incluir, vou sofrer alguma consequência jurídica, vou poder ser penalizado, eu vou poder ter que recolher o IBS e CBS, né? Então essa que é a grande preocupação das empresas. Por isso que foi editado aí no final de 2025 esse ato conjunto, né? Meio que para acalmar os ânimos do mercado. Porque o que a gente tinha até então, até a edição desse ato conjunto? Que a Lire, agora, no início do ano, as empresas já teriam que emitir os documentos fiscais, incluindo o grupo de informação IBS e CBS. Né? E aí, caso isso fosse feito, elas estariam dispensadas o recolhimento do IBS da CBS, né? O 0,1% do IBS estadual e o 0,9% da CBS. Então, se você cumprisse aí as obrigações acessórias, e uma delas seria os documentos fiscais, a empresa estaria dispensada. Então, todo mundo estava preocupado, preciso cumprir, né, e emitir corretamente esses documentos fiscais, incluindo o grupo de informações, o IBS-CBS, para eu estar dispensado do recolhimento do IBS da CBS. Né? Se você não cumprisse, você teria que recolher o IBS e a CBS. Esse que é a grande preocupação. Né? E aí foi publicado esse ato conjunto, né, dando um tempo a mais para as empresas. Falou, olha, não é que você não pode emitir os documentos fiscais, você até pode emitir os documentos fiscais, mas é uma fase ainda que, se você não emitir, não emitir o documento com essas informações referentes ao IBS, você não vai ter as consequências jurídicas. Mas isso não significa que você não tem que emitir, incluindo o grupo de informações. Né? O ideal é que você já comece a emitir, incluindo essas informações, mas como teste, para você, obviamente, ver como que funciona, né? Se dá algum tipo de problema. Mas se você não emitir, não incluir esses novos grupos de informações, né, a ideia é não te penalizar, né, não exigir que você recolha o IBS, CBS nesse período. Mas qual é esse período? Qual é essa janela em que você não vai sofrer essas consequências jurídicas? Né? Exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui, né? Então, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, é dar um fôlego para as empresas nesse início do ano, tá? Até uma determinada data, que a gente vai ver, né? É a partir do primeiro dia, né, até o primeiro dia, né, do quarto mês subsequente à publicação do regulamento. Né? Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto aqui que eu venho percebendo que o pessoal está divulgando informação errada. Né? Não é até abril, tá? Não é até abril, é até o primeiro dia do quarto mês subsequente em relação à publicação do regulamento. O regulamento ainda não foi publicado. Então, quando o regulamento for publicado, aí que a gente vai começar a contar esse prazo. Então, ainda a gente não sabe até quando você não vai ser penalizado, não vai ser exigido o recolhimento do IBS se você não incluir o grupo de informação, os grupos de informação aí de IBS, CBS nos documentos fiscais. Né? Então esse é o primeiro ponto. Não é até abril, vai ser até um tempo maior. A gente não sabe ainda, né, porque a gente não tem a data que foi publicado o regulamento, porque ele não foi publicado ainda. Tá? Né?
Então, a ideia é que o ano de 2026 seja um ano de teste. Essa que é a função do ano de 2016, do ano de 2026. Testar a emissão dos documentos fiscais com os novos grupos de informações, testar, inclusive, os novos documentos fiscais, né? Porque a gente tem os documentos fiscais que já existem, né, que vão ser reaproveitados para fins de IBS e CBS, que a gente vai incluir novos campos, né, novas tags, novas informações nesses documentos fiscais para fins de apuração do IBS e CBS e os novos documentos fiscais. Então a gente precisou criar novos documentos fiscais para documentar situações novas trazidas aí pela reforma, ou situações que não são novas para fins de tributação sobre o consumo, mas que a emissão de uma nota fiscal operação por operação não dá conta. Né? Então a gente tem esse cenário, é um período de teste, tanto para a emissão dos documentos fiscais, né, quanto para a apuração, né, para a gente testar o sistema de apuração assistida aí do IBS e da CBS. Então, tudo que for gerado, né, no sistema de apuração vai ser meramente informativo. Então, se ao final de 2026 tiver um saldo credor, ou se você tiver um débito, tudo isso vai ser zerado. Por quê? Porque o ano de 2026 é um ano puramente de teste, em que as informações que vão constar no sistema de apuração referente ao IBS e à CBS, eventualmente você vai simular um pagamento, você vai simular um split, você vai simular alguma coisa ali dentro do sistema de apuração, vai gerar um crédito por ter simulado o pagamento, aí gerou um crédito lá no adquirente. Tudo isso é meramente informativo, para testar realmente se o sistema de apuração está funcionando. Então, chegou ao final de 2026, você vai zerar esses saldos. E eu vou começar novamente em 2027. Aí, em 2027, é para valer mesmo, tanto para a CBS quanto para o IBS. O IBS ainda vai ser um para valer mais ou menos, porque a gente vai estar ainda num período de teste com a alíquota pequenininha. 0,05% do IBS estadual e 0,05% do IBS municipal. Mas para a CBS é valendo mesmo, com a alíquota integral. Aí sim eu vou ter uma apuração propriamente dita com dados reais, com a necessidade de preencher guia de pagamento e efetivamente haver recolhimento. No ano de 2026, isso a gente não vai ter. Tá? Então a ideia é um ano de teste, a gente não vai exigir recolhimento. Mas e se eu não cumprir corretamente as obrigações acessórias? Você vai poder me exigir um recolhimento? Sim, em tese, sim. Eu vou poder exigir um recolhimento a partir do momento em que esse efeito vai ser exigido, né, caso você não emita os documentos fiscais, vai poder sim ser exigido o recolhimento de BS-CBS no ano de 2026. Efetivamente, isso vai acontecer? Provavelmente não, porque a gente não tem sistema ainda, né, pronto para efetuar esse recolhimento. Mas isso não significa que em algum momento isso não vai poder ser exigido, porque a gente tem um prazo decadencial, um prazo de 5 anos. Então, esse é um ponto bastante importante, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui, um ponto que é muito, muito importante, o ato conjunto, ele divide os documentos fiscais em dois grupos. Aqueles documentos fiscais serão recepcionados pelo regulamento, são aqueles documentos fiscais que já existem para fins dos tributos antigos, ICMS, ISS. Então, esse regulamento vai recepcionar. Juridicamente, ele já existe, ele já tem layout, já tem nota técnica tratando desse documento fiscal, porque ele já existe para fins de ICMS ou para fins de ISS. Então, juridicamente, ele existe e eu vou recepcionar agora para fins de IBS e CBS. Então, o ato conjunto fez essa categorização, né? Então, a maior parte dos documentos fiscais, eles já existem, já são do conhecimento dos contribuintes. E aí eu vou trazer isso para o mundo do IBS, da CBS, incluindo novos campos nesses documentos fiscais já existentes. E aí eu vou ter os novos documentos fiscais, que foram criados por causa da reforma. Então, esses
documentos fiscais, esses sim efetivamente serão instituídos juridicamente a partir do regulamento. Vai instituir esses documentos fiscais. Né? Então, essas duas categorias de documentos fiscais são importantes. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Vamos aqui por slide, que eu acho que esse é um ponto importante. Né? Então, a gente tem aí os documentos fiscais, que é conhecido de todos, a NFE modelo 55, a NFSE modelo 65, a NFSE padrão nacional, enfim, conhecimento de transporte e outros serviços, bilhete de passagem, tem a NF3E, que é a conta de energia elétrica, a NFCom para comunicação, tem a NFS Via, que é aí para o pedágio. Então, esses documentos fiscais já existem, tá? Ou pelo menos acabaram de ser criados. A NFSE Via, ela teve aí a portaria do comitê gestor, a resolução, acho que do comitê gestor da nota nacional, agora no final de dezembro, criando a NFSE Via, né, tratando aí por meio de uma resolução, criando juridicamente esse documento fiscal, que vai ser utilizado também para fins de ISS. Então, ela entra nesse grupo aqui. Não é um documento fiscal que dá para dizer, ele já existia, ele acabou de ser criado, mas acabou de ser criado também para fins de ISS. Ele vai ser utilizado aí para fins de ISS. E aí um ponto que eu acho que merece a gente comentar, além da NFSE Via, que acabou de ser criada juridicamente aí no final de dezembro de 2025, a gente tem o bilhete de passagem eletrônico para transporte aéreo. A gente não tratou ele como um novo documento fiscal, apesar de ele ter sido pensado por causa da reforma, porque o serviço de transporte aéreo não era tributado por ICMS, então a gente não tinha essa especificidade no bilhete de passagem eletrônico, no modelo 63, a gente não tinha essa questão do modal aéreo, porque não havia tributação. Não havia tributação. Então, ele não é bem um documento fiscal novo. Por quê? Porque são campos que foram incluídos, né, específicos para o modal de transporte aéreo dentro de um documento fiscal já existente. Então, tem esse o ponto, não é um novo documento fiscal. E a gente vai ter os novos fatos geradores, que serão documentados por documentos fiscais já existentes. Então, vou dar aqui 2 exemplos: locação de bens móveis, locação de equipamento, por exemplo, e locação de imóvel, que serão documentados pela NFSE padrão nacional. Então, aqui a gente não está falando de um novo documento fiscal. A gente está falando de novos campos, foram incluídos novos campos no layout da NFSE padrão nacional, para dar conta de documentar locação de imóvel, locação de bens móveis. Então, foi uma adaptação de um documento fiscal já existente para atingir novos fatos geradores. A locação de imóvel e de bem imóvel não é tributado pelo ISS nem pelo ICMS. Então, são os ditos novos fatos geradores, mas que serão documentados por um documento fiscal já existente, que é a nota fiscal de serviço eletrônico. Tá? E aí a gente tem uma outra categoria, então vamos aqui, a gente tem uma outra categoria de documentos fiscais, que são os novos, que foram criados especificamente para a reforma, que é a nota fiscal de água e saneamento. Então, esse serviço, saneamento básico, ele não era tributado pelo ISS, não era tributado pelo ICMS, mas vai ser agora tributado pelo IBS, pela CBS. Então, foi criado na verdade, não foi criado ainda porque a gente não editou o regulamento, juridicamente ele não existe, porque ele só vai ser utilizado para o IBS e para a CBS. Não é um documento fiscal que eu também utilizo para fim de ICMS e ISS. Porque esse é um ponto importante aqui, tá, pessoal? Um prestador de serviço, ou uma empresa que vende mercadoria, ela vai utilizar o mesmo documento fiscal. Você vai no supermercado, o supermercado vai emitir uma nota fiscal de consumidor, modelo 65. Para fins de apuração do ICMS, para fins de tributação do ICMS. E ele vai utilizar o mesmo documento fiscal para fins de IBS e CBS. Mas,
para algumas situações, eu vou utilizar um novo documento. É o caso da nota fiscal de água e saneamento. Nota fiscal de alienação de imóvel, a NFE-AB, alienação de bens imóveis. Então, se eu vou vender um imóvel, ou vou adquirir um imóvel na planta, um loteamento, eu vou, obviamente, ter uma nota fiscal para isso, né, específica aí para alienação de imóvel. Então, foi uma nota fiscal criada. A gente está falando de um novo fato gerador, que é a venda de imóvel. A alienação de imóvel é um novo fato gerador, não é tributado nem pelo ISS nem pelo ICMS, mas vai ser tributado pelo IBS, pela CBS, e eu criei um novo documento fiscal. Um novo documento fiscal. Eu não aproveitei um documento fiscal já existente para esse tipo de situação. Criei um novo documento fiscal. A gente tem a NF-GAS, né? E a gente tem aí a DERE, né? A Declaração Eletrônica de Regime Específico. Aqui no caso da DERE, vão ter situações que não eram tributadas pelo ISS, pelo ICMS, e a gente vai ter várias outras situações que vão estar dentro da DERE que eram tributadas, que são tributadas pelo ISS, por exemplo. Então, plano de saúde, concurso de prognóstico, a gente tem lá no âmbito dos serviços financeiros várias situações que já são tributadas pelo ISS e várias situações que não são, né? Então, no caso dos serviços financeiros, operações de crédito não são tributadas pelo ISS, né? Mas tarifas e comissões que são exigidas pelas instituições financeiras, aquelas que constam especificamente na lista de serviço anexa 116, essas também vão estar aí no âmbito da DERE, mas já são tributadas pelo ISS. Inclusive, no âmbito do ISS, é bastante comum os municípios utilizarem uma declaração também, a declaração aí eletrônica de serviço para as instituições financeiras. Mas para o IBS e CBS, a gente criou uma nova, né? Então, aqui é um ponto importante. A gente vai ter alguns prestadores de serviço, plano de saúde, concurso de prognóstico, serviços financeiros, que para o ISS vão ter que cumprir algum tipo de obrigação acessória, ou emitir nota fiscal, ou enviar a própria DESIF, e vão ter que enviar DERE. Então, aqui, obviamente, elas vão ter que emitir documentos fiscais para fins de ISS e documentos fiscais para fins de IBS e CBS. Não houve aí um aproveitamento, né? Não se conseguiu aproveitar aí os documentos fiscais existentes para fins de ISS aqui para o IBS e CBS, tá? Então esse é um ponto bastante importante, né? E outra, a DERE, apesar do nome, né, Declaração Eletrônica de Regime Específico, não confunda, não é qualquer regime específico que vai estar dentro da DERE. É só serviço financeiro, concurso de prognóstico e plano de saúde. Então eu posso ter outros regimes específicos, próprio regime de combustível, a gente tem bares e restaurantes, agência de turismo, setor de hotelaria, são regimes específicos, né? Eles têm ali um regime específico, mas não vão estar no âmbito da DERE. Essas empresas não vão ter que declarar, não vão ter que enviar a DERE. Por exemplo, um posto de gasolina não vai ter que enviar a DERE. Ah, mas não está no regime específico? Mas aí é documento fiscal. Um hotel vai emitir a nota fiscal de serviço eletrônico, apesar de estar no âmbito de um regime específico. Então não é qualquer regime específico que está no âmbito da DERE, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui tratando e chegar ao que efetivamente interessa, né? Então vamos lá. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui, exatamente, acho que esse é o slide que é de maior interesse para vocês. O primeiro ponto é o seguinte. Eu já tenho que emitir esses documentos fiscais já agora no início do ano, né? Então, acho que esse é um dos pontos mais polêmicos aqui em relação a isso. A questão aqui é o seguinte: você está proibido de emitir? Não, você vai emitir os documentos fiscais. É permitido. Já muitos desses documentos fiscais já é possível você emitir. Outros ainda não. DERE, por exemplo, a nota fiscal de alienação de imóvel, você não consegue, não está em produção ainda. Nem que você queira,
né, você consegue emitir. Mas vários desses documentos fiscais que a gente acabou de ver, já é possível você emitir. Né? Inclusive você emite para fins dos outros tributos, ISS, ICMS. Né? E se você quiser, e é até aconselhável, que você já começa a emitir, inclusive com o grupo de informações IBS-CBS. É possível. Já foi liberado e disponibilizado as notas técnicas, com os layouts, com os campos, com as regras de validação. Né? Então, é possível sim, é até aconselhável que assim o faça, que já emita os documentos fiscais, os que obviamente são possíveis de serem emitidos, com os novos grupos de informação IBS e CBS. Tá? Porém, se você emitir sem o grupo de informações IBS-CBS ou emitir de forma errada, né, dentro desse período que é até o primeiro dia do quarto mês subsequente à data da publicação do regulamento, então não é a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao do dia 1º de janeiro de 2026. Não. É a partir da data da publicação do regulamento. Se o regulamento for publicado em janeiro, eu vou contar, obviamente, fevereiro, março, abril, e aí o primeiro dia do quarto mês subsequente é 1º de maio. Mas se o regulamento for publicado no início de fevereiro, por exemplo, aí eu vou ter o primeiro mês subsequente é março, o segundo mês subsequente é abril, o terceiro mês subsequente é maio. Aí o primeiro dia, até o primeiro dia do quarto mês subsequente, seria 1º de junho. Então até 1º de junho, se eu não emitir o documento fiscal com o grupo de informações de IBS-CBS, ou se emitir de uma forma equivocada, eu não vou sofrer as consequências jurídicas. Então, em tese, você estaria dispensado. Mas eu não gosto de falar você está dispensado. Apesar de juridicamente, na essência, é uma dispensa. Por quê? Porque se você você tem que emitir o documento fiscal com o grupo de informações de IBS, mas se você não emitir, não vai acontecer nada com você. Só que eu não gosto de falar e usar a expressão dispensa, porque dá pra falar, não precisa. Cara, quando chegar lá o tempo, você começa a emitir. Não, é importante que você aproveite esse período, essa janela que foi dada para você já começar a emitir testando. Se você errar, não vai acontecer nada com você. Você não vai ser penalizado, para que você consiga se preparar para que quando estiver valendo de verdade, aí sim, se você não emitir, você vai poder ser penalizado e eu vou poder te exigir o recolhimento do IBS-CBS, você já esteja preparado. Você já sentiu como que funciona a emissão, a inclusão dos novos grupos, eventuais problemas. Então, você utilizou esse período como um período de teste. Tá? Então, o primeiro ponto, não é a partir de abril, tá? É a partir do momento que foi publicado o regulamento. Aí eu vou contar lá o prazo, que é até o primeiro dia do quarto mês subsequente à data que foi publicado o regulamento. É isso que está no ato conjunto. Ok? Então vamos seguir aqui, pessoal. Então aquilo que eu coloquei, sem penalidades, dentro dessa janela, não vai ter penalidade, vai haver uma conformidade automática para dispensa de pagamento, que essa é uma outra preocupação, de eu ter que emitir os documentos fiscais para ter a dispensa do recolhimento. Então, aqui, mesmo que você não emita o documento fiscal com os grupos de informação de IBS, CBS, você vai já estar dispensado de forma automática ao recolhimento do IBS e da CBS. Então, esse é um outro ponto do ato conjunto. Foi o grande objetivo do ato conjunto, dizer, olha, nesse período aqui, eu estou dando um período de folga, não de folga, mas um período de alívio para vocês. Falar, olha, se emitir errado, vocês não vão precisar ter que recolher o IBS, CBS, não vai ter multa, não vai ter nada. Então, mas use como um período de teste. Tá? Então, um outro ponto que o ato conjunto veio para deixar bastante claro, principalmente para os documentos fiscais
que são utilizados para fins de ISS e ICMS. Então, se você presta um serviço, né, você vai ter que continuar emitindo a nota fiscal de serviço eletrônica. Se você não emitir, você vai poder ser penalizado, né, tomando como base lá a lei do município. Ou você vende mercadoria, né, vai ter que emitir a nota fiscal modelo 55 ou a 65. Se é uma transportadora, né, transporte interestadual ou transporte intermunicipal, vai ter que emitir lá um bilhete de passagem ou conhecimento de transporte. Né? Aqui, a não penalização é em relação. A não penalização e a não exigência do recolhimento é para fins de IBS e CBS. Né? É em relação ao não envio do grupo de informações IBS-CBS. Então, se você, até o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento, emitiu uma nota fiscal modelo 55, sem o grupo de informações IBS-CBS, você não vai ser penalizado. Eu não vou te exigir o IBS-CBS. Né? Mas não significa que você não precisa emitir o documento fiscal. Você vai precisar emitir o documento fiscal com todas as informações necessárias para o ICMS. Mesma coisa no caso da nota fiscal de serviço eletrônica para o ISS. Então a legislação dos tributos antigos continuam valendo. A dispensa aqui é em relação às informações relativas ao IBS e à CBS. Ok? Mas e os novos documentos? E os novos documentos fiscais? Os novos documentos fiscais, eles existem exclusivamente para fins de IBS e CBS. Então, em tese, eles estão dispensados. Na verdade, a maior parte deles não tem nem como você emitir. Então, por exemplo, a DERE. No máximo, teve aí uma publicação, uma nota técnica, um documento técnico, tratando de uma parte do layout da DERE. A nota fiscal de alienação de imóvel também não tem como se emitir. O que foi publicado é uma nota técnica, um manual de orientação aí do contribuinte, né, do usuário, mas não tem como você emitir. Se não tem como você emitir, né, não, nem que você queira, eu quero emitir lá, não tem como. Né? Ela não está ainda, em produção. Não está ainda em produção. A nota fiscal de água e esgoto, alguns até já conseguem emitir em fase aí de teste, já tem nota técnica, já tem manual, né? Mas é aquela coisa, se não emitir, a nota como um todo, porque ela só existe para fins de IBS e CBS, você não vai ser penalizado, não vai ser exigido IBS e CBS de você. Tá? Então, se o regulamento for publicado em fevereiro, eu vou ter que enviar a DERE já a partir de junho. Então, a questão dos novos documentos fiscais, não há uma certeza de que eles vão ser exigidos a partir de junho. Provavelmente terão atos conjuntos específicos definindo novas datas. Eu posso ter um ato conjunto depois, definindo que a DERE vai ser exigida a partir de novembro, a partir de outubro, a partir de setembro, um momento posterior a esse firmado aí nesse ato conjunto. Né? Da mesma forma, a nota fiscal de alienação de imóvel, a nota fiscal de gás, a nota fiscal de água e esgoto, né? Cada uma vai poder ter um momento de obrigatoriedade, um momento em que vai ser obrigado à emissão diferente para cada um dos documentos fiscais. E uma outra dúvida também é em relação aos novos fatos geradores que serão documentados pelos documentos fiscais existentes. Que é o caso da locação de imóvel, locação de bens móveis. Nesses casos, já até teve nota técnica dizendo, olha, você vai ter que emitir necessariamente no emissor nacional. Mesmo que o município que você esteja estabelecido adote um emissor próprio, se você vai emitir uma NFSE relativa à locação de imóvel ou locação de bem imóvel, você vai emitir diretamente no ambiente nacional, porque não tem ISS envolvido. Né? E aqui também eu vou poder ter, provavelmente, um momento em que vai ser exigido um momento diferente. Tá? Um momento diferente. Mas aí vai depender tudo da publicação de atos conjuntos adicionais. O que a gente tem é esse, que prevê a obrigatoriedade, sem fazer distinção nenhuma,
é, é, extensão nenhuma de nenhum documento fiscal a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento. Né? Mas nada impede de eu ter para esses novos documentos fiscais, para os novos fatos geradores, atos conjuntos sendo publicados posteriormente, definindo datas futuras, além desse prazo fixado nesse ato conjunto. Esse é um ponto importante. Tá bom? Então, deixa eu seguir, já estou me prolongando, eu gosto de falar, né, e trazer as informações mais completas possíveis aqui para vocês. Então, o que eu coloquei aqui? Então, está aqui em 2026, né? Sua empresa realiza uma operação, emite um documento fiscal A ou B. Né? Pessoal, não muda nada para o ICMS, para o ISS. 1º de janeiro, você não tem que emitir os documentos fiscais para fins de ISS. Esse ato conjunto não atinge os tributos antigos. Ele só atinge as questões atinentes ao IBS e CBS. Né? Se para o IBS e CBS você tem que utilizar um documento fiscal que você já emite para fins de ICMS, esse ato conjunto só afeta os grupos de informação relativos ao IBS. Não afeta o documento fiscal como um todo. Né? E no ano de 2026, as informações relativas ao IBS-CBS é meramente informativo. Vai ser utilizado, por exemplo, para fixação da alíquota de referência? Sim, vai ser utilizado de uma certa forma, óbvio, com muita parcimônia, né? mas vai ser um mero destaque. Nem vai ser somado no valor total da nota, eu nem vou exigir esse valor do consumidor final, né? do adquirente da do bem ou do serviço. Por quê? Porque eu não vou ter que recolher, né, caso eu cumpra corretamente e emita corretamente as obrigações acessórias. Óbvio, nesse prazo aí, a dispensa do recolhimento é automática. Né? Você não precisa cumprir as obrigações para que você tenha a dispensa. Mas eu estou falando de forma geral, no ano de 2026 como um todo. Né? Depois desse período, do primeiro dia, do quarto mês subsequente, vai passar a ser obrigatório, né? De forma geral, vai passar a ser obrigatório e você vai ter que emitir. Você só vai estar dispensado o recolhimento do IBS-CBS se você emitir aí o documento fiscal, né? Cumprir as obrigações acessórias de uma forma geral. Mas dentro desse período definido por esse ato conjunto, né, você não vai ser penalizado e nem vai ser exigido aí o recolhimento do IBS-CBS, mesmo que você não inclua nos documentos fiscais o grupo de informações de IBS e CBS. Então, se você fazer tudo certinho, você não vai ter nenhum débito de IBS e CBS no ano de 2026. Né? Nesse período definido pelo ato conjunto, já não vai ter mesmo. Né? Mas fora desse período, se você fizer tudo certo, não vai ter nenhum débito. E ao final de 2026, é zerado toda a apuração, né? Porque a ideia é só testar o sistema de apuração assistida, não vai ser. Não vou levar os saldos para o ano de 2027. 2027 vai começar tudo zerado no âmbito do sistema aí de apuração assistida. Né? E o ato conjunto veio também para deixar isso claro, dar esse recado para o mercado. Tudo que você fizer no sistema de apuração assistida é uma ficção tributária, né? Simplesmente para a gente testar e sentir o sistema e ver os problemas. Tá? Então, pessoal, era isso. Né? Eu extrapolei aqui quase 40 minutos aqui de vídeo tratando aí do ato conjunto, mas eu quis trazer aí uma visão geral sobre esse ato conjunto, discutir aqui assuntos que eu vejo que o pessoal está tendo bastante dúvida. Então é isso. Né? E aí, curtiu o vídeo? Ele foi útil de alguma forma para você? E é que nem aquele nosso combinado, né? Lembra que a gente combinou lá no início do vídeo? Se você gostar, se ele foi útil de alguma forma para você, vai pegar seu dedinho, né, e vai tascar um like aí, tá bom? Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas, né, sobre esse tema, né? E se tiver alguma dúvida, algum comentário que eu possa, obviamente, aproveitar e gravar algum outro vídeo, eu sei que você vai assistir esse vídeo vai ter várias dúvidas,
né? E aí coloca nos comentários para eu sentir as dúvidas de vocês para poder pensar aí nos próximos vídeos, né, que eu venho aqui gravar para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.